E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. E vim. Então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu ao outro cavalo vermelho, e os seus cavaleiros foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro como uma balança nas mãos. E ouvi uma voz, como voz do meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiquei o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo 7, este chamado morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Diga comigo: Espírito Santo, preciso ouvir a sua voz. Aqui está o nosso irmão na ilha de Patmos, João, e ele ali estava para receber uma profunda revelação de Deus para os dias que nós estamos vivendo, o tempo do fim. E ali ele foi otorgado a ele uma visão dada por Deus, e muito temeroso ali que ele estava, trêmulo, mas visões que ele estava tendo de Deus, do Espírito Santo, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele vendo ali coisas que nunca foi revelado ao homem, a ponto que algumas coisas não foi escrita, porque o nosso Deus, o Cordeiro Santo, falou para ele não escrever, não revelar, mas está oculta em um Deus que em breve a igreja vai contemplar. E ali ele estava ali, e no livro de Apocalipse, capítulo 6, do versículo 1 e 2, ele recebe do Cordeiro ali algo de Deus. Ele diz: viu o Cordeiro abrir os 7 selos. Ele viu o Senhor Jesus Cristo abrindo os 7 selos. Ele viu abrindo, e ele diz que ele ouviu os 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. E vim. Então eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Esse cavaleiro aqui, e esse cavalo branco, ele não é o Cordeiro de Deus. Aqui está falando do anticristo, aqui está falando do sistema, aqui está falando de algo que já está no mundo. A ação do anticristo já está no mundo, a ação dos falsos profetas já está no mundo, a ação da besta já está no mundo. Agora, se não fosse o Espírito Santo de Deus que detém a ação do anticristo, ai da terra, ai dos moradores da terra. E ele ali, ele escuta do Cordeiro de Deus dizendo: vem ver, vem ver.
está acontecendo? O sistema que nós vivemos, da ação do anticristo, onde nós estamos vivendo um momento na terra que muito se fala em paz, mas não existe paz para aqueles que não têm Cristo. Existe uma falsa paz. Muito se fala em Deus, mas para aqueles que não estão buscando a Deus em espírito e em verdade, como está escrito no livro de João, capítulo 4, do versículo 27, só passa por uma mera, simplesmente religião ou religiosidade. Muito se fala em santificação, mas nós estamos vivendo um momento que o sistema está oprimindo, e muito está desapercebido com o sistema, e o sistema está entrando em muitas igrejas. E Deus nos chamou para nós estarmos desta maneira. Deus chamou para se despertar. É o tempo de se despertar. É tempo da gente despertar e ver, visualizar que o sistema afasta a igreja de Deus. É tempo de despertar, entender que o sistema não quer que santifique a vida, que o sistema não quer que busque a Deus, que o sistema não quer que adore a Deus, que o sistema não quer que glorifique o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É tempo da igreja se despertar na terra. E nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira, uma vida vazia, uma vida de questionamento e pouco de Deus, porque o sistema está suprimindo, oprimindo, e a ação do anticristo já está aí. O cavalo branco é ali, o seu cavaleiro ali, ele vem com a falsa autoridade, com o símbolo da paz, com arco na mão e com a flecha. Ele vem ali, mas só que o sistema dele ali, ele vem, mas ele vem sem autoridade, porque a autoridade maior é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele tem um arco, mas não tem a flecha. A autoridade é de Jesus. É de Jesus. Ele recebeu uma coroa porque ele não era rei. Ele não era rei, ele não é rei. Ele recebeu uma coroa. Há quem diga que o cavaleiro branco do capítulo 6 do Apocalipse seja o Cordeiro de Deus, mas neste instante eu vou lhe mostrar a luz da Bíblia que não é. Pelas Sagradas Escrituras, nós estamos vivendo os dias cruciais, dias que o homem está sendo amante de si mesmo, caluniadores, soberbo, desobediente a pai e mãe, mais com deleito dos prazeres do que era amigo de Deus. Nós estamos vivendo um momento na terra onde muito se diz que está cheio de Deus, mas, meus amados irmãos, desculpe a franqueza, é como se fosse um sepulcro caiado. Nós estamos vivendo um momento na terra onde muito se diz que está cheio de Deus, mas está vazio da presença do Senhor. Nós estamos vivendo num momento na terra onde a igreja não chora mais, onde a igreja não consagra mais, onde a igreja não ide mais, a igreja só questiona entre si, mas não sai para buscar. Nós estamos vivendo um momento na terra onde nunca houve. Se desperta de igreja. Desperta-te, ó tu que dorme. A Bíblia diz no livro de Mateus capítulo 25 que tinha 10 virgens. Aquelas 10 virgens tinham ali, estavam esperando o noivo. Aquelas 10 virgens, 5 tinham azeite e 5 não tinha. Mas porém aquelas 10 virgens estavam na mesma qualidade. As 10 virgens estavam dormindo. Ela estava dormindo. A diferença dela das 5
5 prudentes para 5 loucos que estavam ali falando ali, simplesmente era porque 5 tinha azeite e 5 não tinha, e aqui tinha, falou: vai e compra, senão vai voltar para mim. Então vai lá e compra também, para que não falte para mim, para ti. E quando elas saíram para comprar, chegou o noivo e fechou-se a porta, mas às 10 estava dormindo. Desperta, ó tu que dorme. É tempo de despertamento. É tempo de despertamento, porque a igreja não pode ficar de maneira nenhuma dormindo, sonolenta, vazia. A igreja precisa se despertar para fazer a obra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz no livro de Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 16, que diz: e vi o céu aberto, e eis um cavaleiro branco, e o seu cavaleiro se chamava Fiel. Diga: Jesus é fiel e verdadeiro, e julgava e pelejava com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Também há um nome escrito que ninguém conhecia, senão ele mesmo. Estava vestido como um manto tinto de sangue, e o seu nome se chamava o Verbo de Deus. E seguia o exército que há no céu, montando o cavalo branco, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Saiu da sua boca uma espada afiada, para com ele ferir as nações, e ele mesmo as regeneraram com cetro de ferro, e pessoalmente pisava o lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem o seu manto na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Rei dos Reis e Senhor do Senhor. O cavaleiro branco com seu cavalo do Apocalipse, o capítulo 6, é o anticristo. Mas o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 19 do livro de Apocalipse é o leão da tribo de Judá. Eu quero te dizer uma coisa: ele veio como cordeiro, mas agora, meus amados irmãos, ele está como leão. Ele veio como servo, e agora ele está como Senhor. Ele veio humilde, agora ele está exaltado. Ele veio todo ali que ninguém dava nada por ele, olhava para ele, não tinha formosura nenhuma, mas todo vai contemplar e ver na cabeça dele a coroa, e todos vai ver escrito: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ai daqueles que diz que nós cristãos estamos brefando, ai daqueles que diz que não vai acontecer o arrebatamento da igreja, ai daqueles que diz que a raça humana é evolução, ai daqueles que diz que fica questionando o sobrenatural daquele, quando tiver um encontro com aquele que está escrito Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Ai daqueles que não tiver o nome escrito no livro da vida, ai daquele que brinca de vir à igreja, ai daquele que brinca de fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, ai daquele que está brincando de um dia eu sou cristão, outro dia eu não sou, ai daqueles que fica escarnecendo a palavra do Senhor, ai daquele que se levanta todos e todos que se respeitam a casa do Senhor, ai daqueles que se tornam opositor para a obra de Deus, ai dos moradores da terra, daqueles que não dão ouvido que o Espírito diz à igreja. Amante você que te veio ouvir, ramandeiro bonoco soberei. Qualquer momento esse céu vai se rasgar. Qualquer momento o Filho do Homem vai vir sobre a terra. Qualquer momento os pés dele pisará ali no Monte das Oliveiras. Qualquer momento vai acontecer o arrebatamento da igreja. Ai daqueles que vai anunciar nas mídias e dizer: olha, a igreja já não está aqui. O povo que falava do arrebatamento sumiu. Ai daquele esposo que não dava lugar a Deus e se opunha diante da esposa que era cristão. Ai daquela esposa que não dava lugar a Deus e se opunha diante do esposo que era cristão. Ai dos pais que não ensinou o caminho aos filhos que deveriam andar. Ai daqueles que estão dentro da casa do Senhor adulterando, se prostituindo na lascívia, na prostituição, na mentira, no adultério. Ai daqueles que estão vivendo de qualquer maneira. Com Deus não se brinca.
Com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca, nem de qualquer maneira. O Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo vier em sua glória, aparecerá sobre um cavalo branco, mas com muito diadema na sua cabeça, porque Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é Salvador. E nesta noite nós temos motivo de glorificar a Ele. Ai da terra, ai dos moradores, ai daqueles que não achar o nome escrito no livro da vida, ai daquele que decidiu passar a eternidade no inferno, o lugar de tormento, Hades, Seol, inferno. Ai daquele aonde o verme não é morto, aonde não tem água para saciar a sede, aonde não dorme, aonde não tem perdão, aonde vai clamar por Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas Ele não vai poder tirar, Deus não vai poder tirar, o Espírito Santo não vai poder tirar. Se tem um local que o homem deve se arrepender, é na terra. No inferno não existe perdão. No inferno não existe perdão. Essa mensagem eu trago com temor e tremor, com a responsabilidade de fato real, de fato que é notório. Tanto é como nós estamos aqui, como o céu é real, o inferno também é. Como nós somos real, o céu também é. Ai daqueles que quando abrir os olhos no mundo espiritual, não contemplar a luz, mas contemplar as trevas. Ai daquele que vai ser recepcionado não por Jesus, mas sim por Satanás. Ai do homem e da mulher que tem um coração, está se tornando um coração endurecido, achando que a Bíblia simplesmente é um livro filosófico, achando que a Bíblia simplesmente é um livro ali poético, achando que a Bíblia simplesmente é um livro literário, achando que a Bíblia simplesmente é um livro figurativo. Ai daqueles que olham para a Bíblia e não olhar como o verbo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ai daquele que não olha para o Cordeiro Santo de Deus, aquele que veio perdoar os pecados. Ai daquele que não olha para aquele que veio para ser pendurado no madeiro e ressuscitar ao terceiro dia. Ai daquele que não olha para Cristo como um filho de Deus, o segundo Adão, que ele veio para salvar e libertar. Ai da terra e dos seus moradores. Ai daqueles que colocam desculpa em todos e em todas. Ai daqueles que dentro da casa é uma coisa, fora é outra. No emprego é um comportamento, dentro de casa é outro comportamento, na igreja é outro comportamento, no momento de lazer é outro comportamento. Ai daqueles que têm a diversidade de caráter no que diz respeito aos comportamentos da ética cristã. Ai desses que acha que quatro paredes, que acha que atrás de um muro, que acha que atrás de uma árvore, Deus não está com os olhos de fogo contemplando o que está fazendo de bom e de ruim, que os homens vão dar conta das suas obras na terra. Hoje muitas vezes nós estamos ouvindo palavra aí, homens mercanteando a palavra do Senhor, mas não trazendo uma palavra de confrontamento. Deus não chamou o homem para a terra, Ele chamou o homem para o céu.
E nem tampouco Deus ele criou o homem para o inferno. Deus criou o homem para a glória dele, para o louvor dele, para a exaltação dele. Ai daquele que não mortifica a carne, e dizendo que Deus sabe de tudo, que a carne é fraca, mas eu quero dizer que o Espírito é forte, e já venceste o maligno. Ai daquele que dá ali vazão, desculpa diante do Senhor, para poder dar vazão à carne pecar, e depois sair achando que não tem nada a ver. Mas se der tempo eu vou falar sobre um cavalo, e falar sobre as balanças que está na mão dele ali, para poder, ali ele está ali pesando ali o feito de todos e todas. No livro de Daniel, do seu capítulo 9, do seu versículo 27, diz: e ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre essa das abominações. Virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre eles. Aliança. Uma aliança, ela tem três faces: a de dentro, intimidade com Deus; a de fora, nós não podemos de maneira nenhuma estar ligado ao mundo; e as laterais, nós não podemos de maneira nenhuma estar abrindo brecha. Deus, ele é um Deus de aliança. Quando Deus olha para a terra, ele olha para Abraão ali e faz uma aliança com ele, dizendo: você vai ser o pai de uma grande nação. Deus, ele olha para a terra e vê ali Noé e diz: olha, eu vou fazer uma aliança contigo, Noé. E olha, e baseado nessa aliança, toda vez que vê um marco ou um arco-íris, eu estou falando que eu não vou destruir a terra novamente com água, com dilúvio. Deus, ele olha para a terra e vê Moisés e diz: Moisés, eu vou fazer uma aliança contigo, que você vai tirar o meu povo da terra do Egito. Deus, ele olha para a terra, e quando ele olha para a terra, ele não vê ninguém para poder ir à cruz do Calvário para crucificar. O profeta Isaías, ele exclama ali, aí ele diz mesmo assim: olha, quem enviarei, e quem há de ir por nós? Ele está fazendo ilusão do nosso mestre: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo estava falando: eis aqui, Pai, para eu ir à terra, eis aqui para eu ir como ovelha, eis aqui para eu ir como cordeiro, eis aqui para eu ir com aquele que tira o pecado do mundo, eis aqui para eu restabelecer a aliança do homem perante ao Senhor. Eis-me aqui, Pai. E ele veio, e essa aliança está na terra, a aliança de Cristo Jesus. Na Santa Ceia, no livro de Coríntios, ele diz: olha, tomai do cálice, bebei, porque é o cálice da nova aliança, aliança do Cordeiro de Deus. E quem tem essa aliança não pode deixar quebrar ela. Aliança, oh mante, eu vou sumir, candei, vou assim. O sistema está aí sobre a ONU, e está também sobre o sistema do Mercosul, as 20 potências do Mercosul, aonde se fala assim em paz, se fala que vai se terminar a fome, se fala assim em conselho e reuniões, mais reuniões, mas simplesmente tudo isso que está acontecendo é direcionando o sistema do anticristo, e precisamos estar atentos a isso. E do seu capítulo 3 e 4 do livro de Apocalipse diz sobre o cavaleiro vermelho: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. O que falamos dos dias atuais,
doméstica. O que falamos dos dias atuais? A violência urbana. O que falamos dos dias atuais? A violência de guerra. O que falamos dos dias atuais? As mortes, os assassinatos que estão acontecendo. E muito está desapercebido sobre a volta do Filho do Homem, sobre a volta de Jesus Cristo, sobre a volta de Deus na terra. E muito está desapercebido ao ouvir a voz do Espírito Santo. Prepara-te, ó igreja, se arrependa-te e para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te. Quando Ele abre ali o selo, Ele começa a lhe dizer, Ele começa a falar, Ele começa a expressar sobre guerras, sobre fome, sobre terremotos, sobre pestilência. E tudo isso estamos vivendo. Se cessou, não por completo, que o vírus ainda está aí, da Covid. O Brasil já está em alguns lugares já falando em pandemia, trazido por simplesmente um mosquito, aonde já está se vacinando, e outras enfermidades que não tem cura. O que falar do CA que está por aí? O que falar das enfermidades incuráveis que está no planeta Terra? Se falava muito do HIV, hoje muito está contaminado e contaminando a muito, mas não se fala mais. Precisamos se despertar, igreja, porque o sintoma está aí, as doenças estão aí, as pandemias estão aí, as afrontas estão aí, e muitas vezes a igreja está desapercebida. Muitas vezes nós não focalizamos o que é do alto, o que é espiritual, o que é de Deus, não buscamos discernimento. E Deus não quer isso para a igreja dele na terra. A palavra do Senhor nos diz que o povo de Deus, ele sofre por falta de conhecimento. Devemos buscar o conhecimento para não ficar desapercebido. E quando o Senhor voltar, ele espera encontrar fé na terra. Ele espera encontrar fé na terra. O derramamento de muito sangue. Existem batalhas que estão sendo travadas no mundo físico e no mundo espiritual. E muitos cristãos ficam desapercebidos com as batalhas espirituais. E guerra espiritual é coisa séria. Batalhas espiritual é coisa séria. Peleja espiritual é coisa séria. O que dizer nos dias atuais, aonde a igreja já está, não tem mais aquela pedidão de dobrar o joelho e ganhar tempo na presença do Senhor de joelho, aonde somos egoístas, só dobramos joelho em busca do nosso mel prazer, mas nós não dobramos joelho para poder buscar a face do Senhor como Ele quer que o busque. Nós vivemos num momento na terra aonde, quando Deus permite algumas situações ou advém algumas situações por intermédio da desobediência, temos tendência em orar, temos tendência em jejuar, temos tendência em ler a Bíblia, temos tendência em madrugada a buscar a presença do Senhor, e aonde as coisas vai começando a melhorar, tem tendência em relaxar. Mas isso é desde os primórdios, desde o princípio. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio à terra para restabelecer o homem com Deus, porque o homem tem tendência de distanciar de Deus, e não é isso que Deus quer. Deus quer ter relacionamento. Deus quer te chamar pelo teu nome. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer falar contigo na tua audição, seja ela física ou espiritual.
Deus quer habitar como templo do Espírito a sua casa. Deus, Ele quer fazer morada. Deus, Ele quer resplandecer a glória dEle sobre o seu rosto. Igual como Moisés, ele desceu do monte, Israel não pôde contemplar a face de Moisés. Deus, Ele quer andar contigo. Mas Deus está dizendo: não deixe que o mundo sufoque. Não deixe que seja uma semente jogada no espinheiro. Não deixe que seja uma semente jogada num pedregal. Não deixe que seja uma semente jogada na beira de um caminho, mas que seja uma semente jogada em uma terra boa, que venha crescer e venha multiplicar de 30, 60 e 100 por um. Não deixe ser contagiado, contagie. Não deixe ser influenciado, influencie. Não deixe ser apagado, incendeie. Não deixe viver, não viva no pecado, vive em santificação. Não viva de qualquer maneira, e viva na terra como é cidadão do alto céu. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O que dizer que vivemos agora em princípio de dores. Os momentos atuais, como está escrito no livro de Marcos capítulo 13 do versículo 8, princípio de dores, que a gente precisa estar desperto sobre isso. Onde é o momento que estamos vivendo na terra. Eu quero te dizer algo. Se tem de buscar a Deus, busque logo. Santifique logo. Se encha de Deus logo. Sabe por quê? Porque tem muitos falsos profetas, tem muitos falsos cristãos, tem muitos falsos pastores, tem muitos falsos apóstolos, tem muitos falsos mestres, tem muitos falsos irmãos. Mas tem muito também que está aí ao mundo afora, que é o espírito do anticristo, que está induzido a muito a pecar e sair da presença do Senhor. E a igreja não pode estar desapercebida, tem que estar atenta, para que não venha de maneira nenhuma ser um assassino espiritual. A igreja não pode matar espiritualmente o outro irmão, outra pessoa. A igreja tem de ir lá dar uma palavra de vida. A igreja tem de dar uma palavra de paz. A igreja tem de falar da ressurreição. A igreja tem de falar da salvação. A igreja tem de falar da transformação. A igreja tem de falar de Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. A igreja tem de falar que o Senhor Jesus Cristo, olha, conhecerei a verdade vos libertará. Se pois o Filho do Homem lhe libertar, verdadeiramente sereis livres. A igreja tem de se despertar e dizer para o mundo aí fora: vinde a mim aqueles que estejam cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. A igreja tem de se despertar e dizer, como está escrito no livro de João 14, primeiro: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, que na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, vos teria dito: vou preparar lugar para vós outros, que aonde tiver vós tereis também. A igreja tem de se despertar, como está escrito no livro de Apocalipse 3:20: olha, eis que tua porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a sua casa, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo, e ali fazerei morada. A igreja tem de se despertar, porque de Jesus tem um rio de água viva, um rio de água viva. Jesus passa com esse rio na sua vida, porque tem vida, e tem alguém que quer ouvir uma palavra saindo da sua boca. Oh, aleluia. Terceiro selo do livro de Apocalipse, capítulo 6, do versículo 5 e 6, que fala sobre o cavalo preto. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis que o cavalo preto e o seu cavaleiro como uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevado por 1 denário, e não danifiquei o azeite e o vinho.
Não danifiquei o azeite e o ovinho. O cavalo preto, o cavalo vermelho. Interessante que é uma sequência de cavalos e cavaleiros. Cavalo branco é uma sequência. É uma sequência. O cavalo vermelho e o cavalo preto. E a palavra do Senhor diz que ao abrir o terceiro selo, um dos 4 seres viventes diz: vem. E surgiu um cavalo vermelho, seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Seu cavalo preto, sua balança na mão, declarando que uma medida refere-se à quinta, a quantidade necessária para uma pessoa de trigo ou cevada seria medida por um denário, valor correspondente ao trabalho de um dia de uma pessoa. Você entende isso? Que vai chegar o momento que o ser humano vai ter o dinheiro, mas a ausência de alimento não vai ter como comprar o alimento. O homem vai entrar no supermercado, mas não vai ter o que comprar. Você entende isso? Que as moedas já está se tornando virtual. Você compreende isso? Que essa situação vai fugir do controle humano. O camponês vai para o campo, mas a situação climática já está despertando, aonde a safra, ou a safrinha, ou a entre-safra, já não está tendo mais o resultado como era para ter. Os governantes mundiais já estão se preocupando sobre essa situação, sobre a quantidade de ser humano na terra e sobre a produção de alimento. O que dizer da industrialização de alimento, aonde por intermédio da industrialização de alimento as suas gorduras transem ali em alto teor. Alimento industrializado. E o que dizer aonde muitos da população está ficando enferma. Precisamos se despertar, igreja. Precisamos se despertar, porque o mestre ele está aí voltando. A falta de alimento. O cavalo preto anuncia a fome, falta de alimento na terra. Isso pode significar distribuição de renda e falta de alimento causado por problema ali na agricultura, problema climático, insuficiência ali do solo. E muito está desapercebido, muito está desatento, achando que tudo o que está acontecendo é meramente algo do acaso. A ONU estima a ponto que o número de habitantes chegue a 10 bilhões em 2025, de miserável, pessoas passando fome, pessoas sem alimento, degradável. O que falar do semáforo daqui da nossa cidade, que antes não via pedinte e hoje se encontra muitos? O que falar das marquises, aonde quando sai para poder fazer ação social, vê lá muitas pessoas deitadas nelas, sem ter aonde dormir, sem ter um cobertor e sem se alimentar. E muitas vezes os governantes, com as suas demagogias,
falando em acabar a fome. Só que Deus, ele não entra em contradição, que a Bíblia diz que sempre vai haverá pobre na terra, e sempre vai ter momento de fome. Mas é o sistema quer trazer o povo oprimido, mas Jesus, ele veio para libertar o povo. O sistema quer trazer o povo enfermo, mas Jesus veio para curar o povo. O sistema quer levar o homem para o inferno, mas Jesus veio para levar para o céu. O sistema veio para tribular o homem, mas Jesus veio para dar paz, e paz em abundância. O sistema veio para gerar morte, mas Jesus veio para trazer vida. O sistema veio para sepultar, mas Jesus veio para ressuscitar. O sistema veio para tirar o homem da presença de Deus, mas Jesus veio para trazer o homem para a presença de Deus. Para a presença de Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O quarto selo do livro de Apocalipse, capítulo 6, do versículo 7 e 8, que diz: quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio da esfera da terra. Da esfera da terra. Mortandade. Falamos na instante sobre o que está acontecendo, e vou refrisar de novo um pouco. Não muito tempo, mas aproximadamente de 20 anos anteriores, quando se falava que alguém tinha tirado uma vida de outra pessoa, que era falado como um assassino, alguém ali fechava ali as portas da casa com medo. Hoje se parece ser uma novidade. No sistema tecnológico que estamos vivendo, alguém está filmando, tirando foto e postando nas redes sociais. O amor de muitos se esfriando. E a igreja desapercebida, aonde muitas mães chorando a perca dos filhos, aonde muitas famílias chorando pela perca dos entes queridos, aonde o sistema quer favorecer as drogas, aonde o sistema quer tirar a autoridade dos pais, da família, e colocar sobre o governo, aonde o sistema quer suprimir, sufocar as famílias dignas de honra. Se desperta-te, igreja. Não ande cocheando em dois pensamentos. Chegou o momento de dias após dia a igreja se despertar e entender que só o Senhor é Deus. É um momento que precisamos, com toda a nossa força, não negar a Jesus, com todo o nosso ânimo, sufocar a ação da carne, crucificar a carne e deixar subsair o Espírito na presença de Deus. Se encher do Espírito Santo, se enchendo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o inferno não se cansa de receber morte. O inferno não se cansa
de receber pessoas que estão indo para lá agora. A garganta do inferno, a boca do inferno está aberta, só recebendo os rebeldes, o desobediente, os fornicários, os adúlteros, o desobediente a pai e mãe, aqueles que têm prática oposto o que Deus estabeleceu, o que diz respeito ao homem e à mulher. A garganta e a boca do inferno está aberta, recebendo aqueles que andam em rebeldia e em rebelião, e aqueles que estão esquecendo ou esqueceu de Deus. Mas a igreja precisa se despertar, a igreja precisa se levantar, a igreja precisa clamar a Ele, a igreja precisa mais do que nunca santificar a vida, mais do que nunca levantar sobre os pés e manchar na terra, mais do que nunca dizer: ei, estou aqui, ei, sou do céu, ei, eu sou luz, ei, sou templo do Espírito Santo, ei, o meu nome está escrito no livro da vida, ei, eu estou aqui, que eu sou embaixador por cadeia de Deus, do Espírito Santo, do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ei, eu sou o ministro do céu. A igreja precisa entender que somos sal, e o sal ele dá o equilíbrio e o tempero. A igreja precisa entender que é luz, e a luz aonde chega as trevas, a escuridão desaparece. A igreja precisa entender que somos salvos, e quem é salvo fala da salvação. A igreja precisa ser transparente, verdadeira. A igreja precisa exalar santidade, cheiro suave, cheiro agradável, perfume, o bálsamo de Gileade, que sai curando as feridas, que sai sarando os enfermos, que sai libertando os oprimidos, que sai quebrando as cadeias dos algemados, que sai ali desatando aqueles que estão ali presos. A igreja precisa entender que é na terra dos viventes, um organismo vivo. A igreja precisa de se despertar, que somos um organismo e uma organização. A igreja precisa se despertar, que nós estamos na qualidade de Neemias para poder tapar as brechas. A igreja precisa se despertar, que nós estamos na qualidade, olha, de Ezequiel e de Jeremias, como um atalaia e como filho do homem. A igreja precisa se despertar, que nós estamos na qualidade como João, aquele que anuncia e que diz: olha o Cordeiro de Deus, aquele que diz: se arrependei, aquele que diz: endireitai o caminho tortuoso e vim para a presença do Senhor. A igreja precisa se despertar, meus amados irmãos, e receber da brasa tirada do altar, ali sob os lábios, aquela brasa que purifica o pecado, e dizer mesmo assim: ó, envia a mim mesmo, e dizer depois ali mesmo assim: ó, agora eu estou indo para anunciar a boas novas, que é boa, perfeito e agradável. A igreja precisa se despertar na terra dos viventes, que nós estamos aqui para reproduzir, para vir à presença do Senhor e trazer mais um. A igreja precisa se despertar para um avivamento. Avivamento não é oba-oba, avivamento não é brá-brá-brá, avivamento é mudança de vida, de característica espiritual, é mudança de caráter espiritual. Avivamento é busca pela presença de Deus. Avivamento é ter a unção, a presença de Deus na vida. Avivamento é ter uma vida em santificação. Avivamento é o homem e a mulher olhar para o outro e para a outra e dizer: você é o cidadão do céu, você é
é uma cidadã do céu, é uma serva do Senhor, é um servo do Senhor. Avivamento é alguém chegar e dizer mesmo assim: olha, vejo que é um homem e vejo que é uma mulher de Deus. Avivamento é buscar os dons espirituais e entender que os dons não salvam, os dons são ferramenta para a edificação do corpo eclesiástico. Avivamento, meus amados irmãos, é nós entender que olhar para o ser humano como superior a nós, a igreja superior. Avivamento é entender que precisamos diminuir e Deus crescer, precisamos sumir e o Senhor Jesus Cristo aparecer. Avivamento é entender que a glória é dele, o louvor é dele, a exaltação é dele. Avivamento é entender que nós somos servos e ele é Senhor. Se coloque sobre os seus pés em nome de Jesus, aleluia. É momento de busca com Deus, é a igreja e Deus agora, é o seu momento com Deus. Busca Ele sobre todas as coisas. Não aceite ter uma vida vazia, não aceite ter uma vida na presença do Senhor de qualquer maneira. Queira ser cheio do Senhor, queira ser cheio do Espírito Santo, queira ser cheio de Deus.